Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Maria Eduarda Miranda do Góes, faço parte do programa de residência pedagógica do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns conteúdos que eu já vou falar para vocês quais são, ok? Então, bora lá! Olá, espero que você esteja bem. Bom, como eu disse para você, hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos, né? E mais especificamente a gente vai falar sobre a ideia da redução ao primeiro quadrante, ok? Então, para falar contigo sobre a redução ao primeiro quadrante, eu trago aqui duas informações, né, que a gente tem que sempre pensar quando a gente está tratando de trigonometria. A primeira é de que as tabelas das razões trigonométricas notáveis, elas nos ajudam a determinar razões de outros arcos que não estão nela, tá? E que a gente tem que lembrar que no ciclo trigonométrico a gente consegue expressar qualquer arco, e seja ele na primeira volta ou não, né? Então, por exemplo, quando a gente tem essa ideia aqui, né, de um arco que vale 1.200 graus, certamente é um arco que não está na primeira volta, porque ele é maior que 360, mas a gente consegue expressar ele no nosso ciclo trigonométrico e a gente consegue encontrar, né, as razões trigonométricas para esse arco aqui. E a gente faz isso normalmente, né, quando os arcos não estão na primeira volta, a gente utiliza de um artifício que a gente conhece como arco côngruo, né, o arco correspondente na primeira volta. E além do artifício do arco côngruo, do arco correspondente na primeira volta, a gente tem um outro artifício que é muito utilizado, que é a ideia da redução ao primeiro quadrante, tá? Então, para apresentar essa ideia para você, eu trouxe aqui um exemplo. Nesse exemplo, ele diz assim, olha, determine o seno, cosseno e a tangente do arco de 1.200 graus. Como eu disse para você, esse arco ele não está na primeira volta, né? Isso é certo. E de imediato a gente não sabe encontrar nenhuma das razões para o arco, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? O nosso passo 1 aqui, nosso primeiro passo, é encontrar o arco correspondente do 1.200 na primeira volta. E para isso a gente efetua, né, essa divisãozinha aqui. Eu até deixei essa divisão entre chaves, porque veja, é uma divisão que não dá exata, né? É uma divisão que tem um resto. O que essa divisão está querendo dizer para a gente é que o arco de 1.200, né? Ele cabe 3 vezes aqui dentro do 360, então está querendo dizer que o arco de 1.200 ele está lá na terceira volta, então a gente vai andar no ciclo trigonométrico 3 vezes e a gente vai parar ali onde se encontra o arco de 120 graus. E por isso, o arco da primeira volta, que corresponde ao de 1.200, é o arco de 120 graus. E então, as razões trigonométricas de 1.200 vão ser exatamente iguais às de 120. Porém, a gente ainda não consegue determinar as razões para o nosso arco de 1.200. Uma vez que a gente não consegue, a gente não sabe determinar as razões para o arco de 120 graus, porque ele não está na nossa tabela dos notáveis e nem no primeiro quadrante, né? Então, aqui, olha só, eu coloco a tabelinha para que você perceba, né, que todos os valores aqui, todos os arcos da nossa tabelinha dos notáveis, estão no primeiro quadrante. E aqui eu coloquei uma representação trigonométrica de onde está localizado, né, uma representação geométrica, desculpa, de onde está localizado o arco de 120 graus. Então, ele está aqui no segundo quadrante. O que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, né? A gente tem aqui o arco de 120 graus, né, que sai do A e vai até o P, né, ó, o arco AP é o arco de 120 graus, mas a gente tem um outro arco, né? Quando a gente olha aqui para esse ponto que eu chamei de ponto N, veja que a gente consegue construir um arco que vai do N até o P, que é esse pedacinho aqui da circunferência trigonométrica, ok? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é justamente esse pedacinho aqui, que é igual
a este outro pedaço, tá? Que é o arco AB aqui, ó. É justamente este pedacinho aqui que vai ser o tamanho, né? Vai ser o arco do primeiro quadrante que corresponde ao arco de 120 graus, ok? Então, trouxe aqui novamente, num slide novo, só para limpar a nossa visualização. Então, veja, a gente tem, né, esse arco NP, que eu falei para você. Eu disse que esse arco NP, ele é exatamente igual ao arco AB. E, então, para encontrar o tamanho do arco AB, contornado em verde aqui, e que é o correspondente do 120 no primeiro quadrante, basta que a gente realize uma subtração do arco de 180, né? Porque vamos pensar, 180 é tudo, né? Toda essa meia volta aqui, ó. Uma subtração de 180 menos 120. E aí a gente vai encontrar essa parte rosa, mas espera aí, a gente sabe que essa parte rosa é exatamente igual à parte verde. Então, pronto, a gente encontra o correspondente no primeiro quadrante, tá? Logo, né, aqui eu estou escrevendo matematicamente tudo que eu acabei de te dizer. Como o nosso arco AB é igual ao arco NP, a medida do arco, né? A gente efetua essa subtração, porque o arco NP ele é 180 menos 120, e dessa forma a gente encontra que o arco AB vale 60 graus, ok? Aqui, então, eu trouxe a representação geométrica. Essas imagens, elas estão feitas por um aplicativo que se chama GeoGebra, tá? Ela está na referência, depois você pode dar uma olhadinha e brincar, é muito legal. Enfim, aqui a gente encontra aqui, né? Esse daqui, ó, até o ponto P é o nosso arco de 120, e aqui, até esse pontinho amarelo aqui, ó, se encontra o nosso arco de 60, que é o arco correspondente. Então, o arco de 120 corresponde ao arco de 60, que se encontra na tabela dos notáveis, né? Ele está no primeiro quadrante e também está aqui na tabela dos notáveis. Então, agora a gente consegue responder o nosso exercício. E aí, só para a gente lembrar, né? No nosso exercício, a gente quer o seno, cosseno e tangente de 1.200 graus. Só que quando a gente reduziu esse 1.200 graus, quando a gente achou o correspondente da primeira volta, a gente encontrou que se tratava do arco de 120 graus. Então, o seno, cosseno e tangente de 1.200 graus vai ser exatamente igual ao seno, cosseno e tangente de 120 graus. E o seno, cosseno e tangente de 120 graus, por conta dessa redução ao primeiro quadrante, vai ser muito parecido, né, com o seno, cosseno e tangente de 60. Porém, a gente tem que prestar atenção, no fato de que o 120 graus, o arco de 120 graus, ele está aqui no segundo quadrante, né? Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais dessas nossas razões trigonométricas, né? Então, por exemplo, o seno de 120, ele vai ser exatamente igual ao seno de 60. Isso porque, mesmo estando aqui no segundo quadrante, né, o 120, o seno continua sendo positivo. O cosseno de 120, porém, vai ser menos o cosseno de 60, porque como ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E a tangente também é a mesma coisa, né? Quando está no segundo quadrante é negativo, então a tangente de 120 é menos a tangente de 60. Então, substituindo esses valores aqui da tabela, a gente responde o nosso exercício e chega que o seno de 1.200 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 1.200 é menos meio e tangente de 1.200 é menos raiz de 3, ok? Tá, então, vamos formalizar a nossa ideia da redução ao primeiro quadrante, tá? Quando a gente formaliza, a gente consegue sistematizar essa redução ao primeiro quadrante por meio de algumas fórmulas, ok? E aqui eu vou trazer para você. Primeiro a gente olha para a redução, vamos olhar aqui para a redução do segundo quadrante, tá? E aí são essas duas fórmulas, ok? O alfa, no caso, é o arco do primeiro quadrante que a gente quer encontrar, e a gente vai ter o beta, que é o arco que vai estar aqui no segundo quadrante.
E aí a gente realiza a subtração π menos beta, ou 180 menos beta, que foi a ideia que a gente utilizou aqui, tá? Nesse exemplo, nesse primeiro exemplo. Eu gosto sempre de pensar geometricamente, tá? Então, coloquei aqui o ciclo para a gente pensar geometricamente. Geometricamente, ele está querendo dizer que a gente vai pegar o 180, né? A gente vai pegar o 180, e aí basta que a gente descubra este pedacinho aqui. E para a gente descobrir esse pedacinho aqui, então a gente pega o 180, tira o nosso arco beta, que é o arco do segundo quadrante, para encontrar essa partezinha em verde, que vai corresponder exatamente a essa outra partezinha aqui, no primeiro quadrante, que vai ser a redução dele. Redução do terceiro quadrante. A formulinha é alfa é igual a beta menos π, ok? Então, aqui a gente inverte, aqui é π menos beta, aqui é beta menos π. E, geometricamente, o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que, veja, né? O que a gente vai encontrar agora? Agora, a gente precisa encontrar esse arco aqui, ó. Ok? Então, a gente vai pegar o arco beta, que é tudo isso aqui, ó, desse ponto A até aqui, esse ponto P, e tirar o 180, porque aí a gente encontra esse pedacinho em verde, e esse pedacinho em verde é exatamente igual a este outro pedacinho aqui, só que agora no primeiro quadrante, tá? Então, geometricamente, é isso que está representando. E, por fim, no quarto quadrante, a gente tem as fórmulas alfa é igual a 2π menos beta. Veja que agora a gente está usando 2π ou 360 menos beta, né? O que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que a gente precisa encontrar agora aqui, ó, esse arco aqui, ó, tá vendo? E por isso, então, a gente vai pegar toda a nossa circunferência e para encontrar só essa partezinha aqui, a gente vai subtrair isso aqui que eu coloquei em amarelo, que é justamente o arco beta. Quando a gente subtrai, a gente encontra essa partezinha em verde, que vai ser exatamente igual a essa outra partezinha aqui, e é justamente o nosso arco do primeiro quadrante, que corresponde a esse arco amarelo, ok? Então, essa é a ideia da redução ao primeiro quadrante. E agora, nós vamos para alguns exercícios, tá bom? Bom, então o nosso primeiro exercício, ele pede para que a gente reduza os arcos de 190 graus, de 5π por 6 e de 7π por 4 ao primeiro quadrante, ok? Então, vamos pensar, né? O nosso primeiro passo é determinar em qual quadrante se encontram os arcos, ok? Porque aí fica mais fácil da gente pensar o que a gente tem que fazer para poder reduzir, para poder encontrar o correspondente lá no primeiro quadrante. Então, vamos pensar aqui no 190. No 190, é fácil da gente ver, né, que ele está ali entre o 180 e o 270. Ele é maior que 180 e menor que 270. Por conta disso, ele vai se encontrar ali no terceiro quadrante, né? Então, aqui a gente vai ter que usar a ideia da redução do terceiro quadrante. O 5π por 6, né? Talvez seja um pouco mais difícil da gente ver em radianos, porque a gente vai mexer meio que com frações, né? Mas o 5π por 6, ele vai ser maior do que π por 2, ok? E vai ser menor do que π. Pensa assim, ó, o 5π por 6, ele tá muito perto, né, do π. Porque pensa que para ser π, né, teria que ser 6π por 6. Porque se for 6π por 6, a gente corta o 6 e fica π. Então, isso está indicando para a gente que ele vai estar ali, mais ou menos, né, perto do π. E por este motivo, ele vai estar ali no segundo quadrante. Ele está perto do π, mas ele não chega no π, né? Então, ele vai estar ali no segundo quadrante. O 7π por 4, ele vai estar ali entre o 3π por 2 e o 2π. Aqui, novamente, né, a gente consegue usar essa mesma ideia. Pensa que se fosse 8π por 4, a gente simplificaria o 8 com 4 e ficaria 2π. Então, esse arco aqui, ó, ele tá bem pertinho ali do 2π, né?
Ele não chega no 2π, mas ele está pertinho do 2π. Ele é menor que 2π, mas está ali perto. Então, ele vai estar ali no quarto quadrante, ok? O segundo passo, então, a gente vai aplicar a fórmula da redução de quadrantes, tá? Então, ó, vamos aplicar aqui para o 190. Como ele está no terceiro quadrante, a nossa formulinha vai ser alfa igual a beta menos 180, ok? E por isso, então, a gente vai ter aqui, né, que alfa vai ser 190 menos 180 e alfa, por fim, vai ser igual a 10 graus. Um parênteses aqui, tá? Uma coisa muito importante. Se você não quiser fazer pela fórmula, você pode desenhar o ciclo trigonométrico ou então pensar assim, né, na sua cabeça, que você tem um arco de 190 graus, né? A gente sabe que 190 graus está ali no terceiro quadrante. E a gente sabe que para a gente encontrar o correspondente no primeiro quadrante de um arco que está no terceiro, a gente precisa fazer esse arco menos o 180, né? E aí você pode tentar desenhar isso, tá? Talvez seja muito mais fácil de visualizar, ou você pode fazer essa formulinha aí na sua cabeça, tá? Ou então utilizar a nossa formulinha ali que a gente viu no slide anterior. O 5π por 6, a gente vai ter que, como ele está no segundo quadrante, a gente vai usar a formulinha alfa igual a π menos beta. Então, alfa vai ser igual a π menos 5π por 6, tá? Aqui, para eu fazer essa subtração, eu vou fazer fração equivalente. Então, o meu alfa vai ser, o meu π eu transformei em 6π por 6, ok? Menos 5π por 6. Então, o meu alfa vai ser igual a π por 6, ok? Outra dica que eu dou para você é que você sempre olhe os denominadores, tá? Aqui a gente consegue observar que, por exemplo, né, esse 5π por 6, ele está da forma mais irredutível possível. A gente não consegue simplificar o 5 por 6. Então, isso indica para a gente que o arco correspondente lá no primeiro quadrante, ele vai ter alguma coisa ali sobre 6. Ok? Então, dá uma olhada nos denominadores dessas frações aqui dos radianos, que talvez possam ajudar você também. Okay? Então, o correspondente aqui é o π por 6. E, por fim, o 7π por 4, como ele está no quarto quadrante, a gente vai ter que alfa é igual a 2π menos beta, ou seja, alfa vai ser igual a 2π menos 7π por 4. Aqui eu vou fazer a fração equivalente também. Então, 2π vai virar 8π sobre 4, menos 7π por 4, e, por fim, o alfa, o correspondente do primeiro quadrante, vai ser igual a π por 4, ok? Bom, então era isso que eu queria falar contigo neste vídeo de hoje, tá? Este é meu contato, meu e-mail. Caso você fique com dúvida nesses conteúdos, só me mandar um e-mail que eu resolvo, que eu resolvo, te mando, tá? E a gente conversa até resolver sua dúvida. E por fim, essas foram as referências que eu utilizei, ok? O link do GeoGebra é esse daqui, ok? Eu não sei se a professora Raquel te manda os slides, mas se ela quiser eu posso te mandar, posso deixar esse link em algum lugar lá para você clicar. E é bem legal porque você consegue brincar assim, né, com a ideia da redução ao primeiro quadrante. Enfim, era isso que eu tinha para falar contigo hoje. Eu espero que eu possa ter te ajudado. E caso tenha dúvida, entre em contato, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau!